Vamos lá, começando uma entrevista que está quase que exclusiva, né? Só tem eu Pode por fazer aqui. pergunta, que hoje é o dia, Então hein? vamos lá, ele está dizendo aqui que a gente pode fazer pergunta à vontade. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o Marcelo é aquela pergunta de praxe, né? A avaliação do jogo, tirou, como você mesmo disse, tirou um peso, né? Ganhando a primeira vitória fora de casa do Guarani em 2025. Como é que você avalia o conjunto da obra? Como é que você avalia a atuação do Guarani nesse jogo de hoje? Assim, né? Primeiramente, boa noite. Eu fico muito feliz de ver esse grupo de jogadores se empenhar e conseguir um resultado tão expressivo assim como é, ganhando uma equipe que acabou de tirar o Fortaleza numa Copa do Brasil. Não é para qualquer time fazer isso. E a gente tem que valorizar, sim, o que esses meninos fizeram dentro do campo. A gente chegou no Guarani com o propósito de entrar com tudo nesse projeto, porque é uma equipe que dispensa comentários, uma equipe que tem que estar em cima de uma Série C, não tem como ser de outra maneira. E esses meninos com 3 derrotas no começo do campeonato, assim que eu cheguei, têm feito de tudo que a gente pede, estão procurando os melhores. Às vezes o resultado não vieram, que nem no último jogo, em casa que a bola não entrou, teimou a não entrar, mas hoje acho que eles foram perfeitos, aquilo que a gente pediu e procurou fazer em cima do Retrô, que é uma grande equipe, eles cumpriram. E a gente está aí, de 15 pontos disputados, conseguimos 8, já é mais de 50% dos pontos, então acho que a gente está indo no caminho certo. Temos que ter paciência, o grupo está querendo muito, tivemos problemas também nesses jogos que passaram, de jogadores que estavam machucados, com suspensão. No último jogo lá, que nós empatamos com o Figueirense, tivemos jogadores que só foram liberados para a gente no sábado, para jogar a partir de segunda-feira. Mas eu tenho que enaltecer esse grupo de jogadores, a molecada realmente está honrando a camisa do Guarani. A torcida, a gente sabe a frustração que ela tem nesse momento, mas a gente veio aqui para trabalhar muito, a gente está trabalhando muito em prol disso. Aqui não tem empolgação, não tem nada, é apenas uma vitória de uma trajetória muito difícil que a gente tem pela frente ainda. Então temos que comemorar sim, os jogadores estão de parabéns, mas sem empolgação, porque o caminho ainda é muito difícil. Uma coisa que chamou atenção na escalação logo de cara foi a presença do Matheus Sarará e todo mundo ficou naquela, será que ele vai jogar de lateral direito, vai improvisar na lateral? Não, foi um improviso até mais inesperado, que foi um zagueiro pela esquerda, mesmo ele sendo destro. E assim, não deu para entender de início o intuito disso, mas a gente viu que no fim das contas deu certo. Né? E depois você jogou o Sarará de volta para a cabeça de área, Sim. que é a função dele de origem. O que você pode destacar dessa atuação dele hoje? O Sarará é um menino que trabalha muito, não só ele, como todos, né? E a gente percebeu que o Retrô em casa, se deixasse jogar, seria muito difícil para a nossa equipe controlar o jogo, porque o Retrô tem um jogo muito importante, muito bom, se deixar sem marcação, se não tiver todo mundo colado na marcação. A chegada do Sarará ali por trás, por isso que eu falo, se você pegar, né, o teu assessor de imprensa está aqui, o Sarará iria jogar com a 7 e o meu ala direita, que era o Luiz, com a 2. Aí eu acho que ficaria até pior, né? Que iam falar que improvisou o Luiz, mas não, a gente pôs o Sarará com a 2, porque ele ia realmente fazer o terceiro zagueiro pela esquerda. O que a gente pensou? Como eu tenho uma saída de bola boa com o Rafael, e a gente queria uma saída boa pelo lado esquerdo, e o Sarará tem uma saída de bola muito boa. O Alan dispensa comentários como capitão da equipe e líder, e a gente deu certo aquilo que a gente pensou. Principalmente na hora que a bola estivesse sendo atacada pelo lado do Emerson, o Luiz fechava no Rafael, e quando estivesse sendo atacado contra o Luiz, o Emerson fechava no Sarará. A gente não perdia a linha de 4 nunca. Então foi importante, eles cumpriram a risca. O Sarará fez uma grande partida como todos os outros. E nosso pensamento foi trabalhar em cima do que o Retrô apresentava. Trabalhamos a semana toda. Eu não sou um treinador engessado em estilo de jogo, em modelo de jogo. Eu gosto de fazer o time e a equipe mediante o adversário. Estudei bastante o Retrô, uma equipe difícil. E o que a gente apostou, graças a Deus, deu certo. Os jogadores foram muito empenhados do começo ao fim. E a gente conseguiu um grande resultado. Uma coisa que chamou a atenção justamente aqui na transmissão, né, foi justamente o fato Emerson. O fator Emerson, toda vez que ele está fazendo gol, o Guarani está ganhando. Sim. E assim, pense em jogar com o Emerson mais adiantado, além de um próprio lateral, no caso, ou seja, ele como um ala, ou seja, o Guarani jogando com 3 zagueiros. Pense em dar uma nova repaginada ao Guarani, já que agora são 2 semanas para o próximo jogo, né? Sim, não, o Emerson, ele tem isso de bom. Quando você joga com o terceiro zagueiro, ele tem um controle muito bom, ele tem muita força e ele tem também a carregada para dentro do campo, que é muito importante para a gente. E já o segundo gol que ele faz comigo, né? Chegamos aqui, a equipe tinha tomado 8 gols. Comigo só tomou 2 em 5 jogos. Nós estamos há 3 jogos sem levar gols. E o Emerson é um dos responsáveis lá do sistema defensivo. A gente procura usar ele no que ele tem de melhor.
Ele tem um chute forte, tem uma entrada muito boa pela diagonal e ele tem cumprido muito bem a função. Para dar uma arrematada no assunto, como eu disse, né, são 2 semanas para o próximo jogo, você chegando, tendo que remontar tudo, uma nova estratégia. Como é que você já pensa esse próximo jogo? Porque o Itabaiana, assim como o Guarani, né, teve essa questão de oscilação, né? Só tinha ganho a primeira partida, depois voltou a ganhar agora contra o Caxias, que é um adversário que está brigando pelo acesso, né? O Itabaiana vindo da Série D. Então, é um adversário que vem numa situação totalmente oposta, né? O Guarani veio da B para C, o Itabaiana veio da D para C, né? Então, como é que você vê o Guarani para esse próximo jogo, mesmo com um período tão longo entre um jogo e outro? Nós temos que preparar esse período muito importante para a gente, esses 15 dias vão ser muito úteis para que a gente, graças a Deus, com essa vitória, para dar uma aquecida no trabalho, deixar todo mundo muito empolgado, que eu digo em termos de trabalho, né, no dia a dia. Essa semana foi muito boa de treinos. E o Itabaiana é uma equipe difícil, como qualquer outra na Série C. Série C é um campeonato muito difícil. Você não pode achar que vai pegar o Itabaiana ou eles vão pegar o Guarani e vai ser fácil, não. Nós temos que ter cuidado com qualquer jogador. Eu falei lá dentro o seguinte: se a gente passar para eles aquilo que a gente estuda e vê do adversário, e eles no empenho, na determinação, cumprir a rixa, é o que a gente fala, vai ser muito difícil ganhar do Guarani. O Guarani tem que ser uma equipe protagonista, ela tem que se colocar no lugar dela. O Guarani é uma equipe grande, com todo o respeito aos outros, mas o Guarani é muito grande, e a gente tem que se portar como tal. Como? Com humildade e correndo muito, com muita intensidade e marcando muito. Se a gente fizer esses 3 pontos, não ter vaidade, não ter nada, o Guarani vai ser difícil ser batido, porque nossa equipe, quando corre muito, quando se dedica na marcação, nosso elemento técnico aparece. E é justamente o fato do Itabaiana, né? Que também é um ex-jogador como treinador, que é o Roberto Cavalo. Sim. Você certamente deve conhecê-lo. Opa, né? Lógico. Né? No grande treinador. Não só como treinador, mas também na época de atleta, né? Sim. Então você vê que, como você vê, traçando um parâmetro, o Roberto Cavalo, treinador, não pro Roberto Cavalo como jogador, assim, a questão de ideia de jogo, né? A ideia dele pode... O Roberto é um excelente treinador. Como jogador, era impressionante de bom jogador também. Conheço o Roberto, um cara que dispensa comentários, e com certeza ele vai nesses 15 dias também fazer de tudo para explorar as nossas falhas, que ele veja para querer ganhar da gente em Campinas. Basta a gente trabalhar muito, saber que vamos pegar um adversário dificílimo e que a gente tem que ter humildade e coragem para ganhar esse adversário. Pronto, é isso. Beleza?